Vinícius Lara nasceu na cidade de Bicas, no interior de Minas Gerais, e atualmente reside em Juiz de Fora. Trabalha junto ao movimento espírita desde muito novo, tendo atuado ativamente em grupos de juventude na cidade e na região. Iniciou suas atividades no campo da mediunidade aos 14 anos, sob os cuidados de desvelado companheiro espiritual, que se apresenta pelo nome de Ivon. Desde então vem trabalhando na tarefa da psicografia, de mensagens e orientações espirituais, ditadas por espíritos ligados à consolidação do pensamento espiritista no Brasil. Além de viajar pelo país ministrando palestras e seminários, é também fundador e diretor da Morada do Caminho, uma associação espírita destinada à promoção da cultura e da educação, junto a crianças e jovens em risco social, na cidade de Bicas. Esse é o nosso cara. Vamos então recebê-lo com o nosso habitual sorriso e abraço fraterno. Daí mesmo, onde a gente está, a gente envolve o orador, a hora que ele chega aqui com aquele carinho. Vamos lá então? Vinícius, meu querido, é contigo. Obrigado. Fica à vontade. Meus amigos, boa noite para nós. É uma alegria voltar a São José do Rio Preto e conhecer pela primeira vez, visitar também a Ailuz, uma casa que certamente merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a gratidão pelos trabalhos que fazem em prol do Espiritismo. Quando nós pensamos a respeito do caminho espiritual, é importante considerar que todo o esforço de progresso, de emancipação, de ampliação da consciência, só se dá a partir da vontade do sujeito. Vejam só, é impossível que uma alma alcance os planos elevados da vida se ela não desejar fazê-lo. Nós temos tanta liberdade resguardada pela nossa condição de seres humanos, aquilo que estudamos como sendo o livre-arbítrio, que uma vez que desejemos não progredir, não progrediremos. E Deus nos respeita. Assim, quando nós pensamos na vida humana, ela já é um tesouro, uma oportunidade reencarnatória e um degrau evolutivo na caminhada do espírito, que é o topo do processo para o nosso planeta. É muito valioso ser homem na Terra. Somos os zeladores do planeta. Mais valioso do que ser homem, no entanto, é ter uma vida e imprimir a ela preciosidade. E isso se dá quando nós somos capazes de despender tempo, esforço, vontade, na busca pela elevação espiritual. Nós hoje aqui então somos duplamente beneficiados. Beneficiados porque somos seres humanos e beneficiados porque escolhemos o caminho espiritual. Então, como início da nossa conversa, é muito bom que vocês tenham vindo. Isso demonstra que todos nós estamos buscando algo além da simples condição de sermos humanos. Bem, dito isso, é preciso pensar a respeito do que caracteriza a casa espírita para nós. Ou melhor, o que caracteriza a filosofia espírita para nós. Porque nós poderíamos dizer
que o Espiritismo funciona como uma espécie de catolicismo que conversa com os espíritos? Mas isso não é verdade. Nós poderíamos dizer que o Espiritismo é um tipo de igreja protestante, onde a gente consegue ter acesso ao mundo invisível, mas também não é. O Espiritismo é uma religião mediúnica, como a Umbanda, como o Candomblé, e, portanto, só muda os seus objetos de culto, mas não é verdade. Há algo que caracteriza a nossa filosofia espírita e que deveria ser claro para nós, tão claro quanto o dia, para que funcione como estímulo para nós buscarmos a casa espírita. Do contrário, a gente diz assim: hoje é segunda-feira, é dia de ver Deus. Eu vou botar minha roupa e vou para o centro. Depois eu tomo passe e volto para casa, cumpri minha obrigação religiosa semanal. Isso vale muito pouco para a nossa aproximação do plano divino. Não é apenas uma questão de cumprir o ponto na casa espírita. Não é unicamente necessário que eu esteja aqui dentro dessa parede, dessa construção maravilhosa. Algo mais me estimula no Espiritismo. E o que é esse algo mais? Se alguém nos pergunta então na rua: você é espírita? Sou. O que é o Espiritismo? Aí a nossa cabeça dá um curto-circuito. Espiritismo é aquele negócio de espíritos, né? Espíritos, eles se comunicam e acabou. Então nós precisamos começar pensando sobre o que é o Espiritismo. E Allan Kardec nos apresenta uma obra com esse nome, porque ele já tinha essa preocupação quando inicia o movimento de codificação espírita. E ele nos apresenta de forma sintética a definição da filosofia espiritual que seguimos. Diz ele então, na introdução do livro, que o Espiritismo é a ciência. E isso é interessante porque ele é baseado, então, em fatos que podem ser observados. Tem gente que diz assim: eu não sei se eu acredito nessa coisa de comunicação com o mundo espiritual. Para mim não faz tanto sentido. Mas também não faz diferença que você acredite ou não, porque os fenômenos são verificáveis. Pessoas iam se encontrar com Chico Xavier em Uberaba, ou antes em Pedro Leopoldo, e elas não tinham qualquer crença. Algumas nem cristãs eram, e recebiam do Chico psicografias precisas dos seus parentes, dos seus entes queridos, dizendo: olha, você não precisa acreditar em espiritismo, nem acreditar na comunicação com o mundo invisível para que ela exista. É nesse quesito que o espiritismo é uma ciência, ele é verificável, você pode ver. Tem gente que procura a casa espírita e diz assim: eu acho que eu sou médium. Por que você acha que você é médium? Porque eu estou sentindo um negócio. Negócio não é mediunidade, negócio é negócio. Mediunidade é mediunidade. Eu estou sentindo uma coisa. Coisa não é mediunidade. Coisa é coisa. Mediunidade é mediunidade. Então, preciso ter clareza que nós tratamos de algo que pode ser verificado. Kardec diz: é a ciência que estuda. Aí vem, então, o ponto central da nossa filosofia. Ela estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo material. É isso, então, que a gente deve fazer numa casa espírita. Inicialmente, nós pensamos na natureza que nos constitui. Todos nós somos filhos de Deus. Mas isso é muito clichê, né, Vinícius? Filho de Deus. O que significa dizer que eu sou filho de Deus? Significa dizer que eu sou igualzinho Cristo, eu só não sei disso. Significa dizer que eu sou herdeiro direto da obra da criação, mas eu me esqueci. Às vezes a gente faz uma força danada para ser servo de Deus.
Eu quero ser trabalhador de Deus, eu quero ser servo, eu quero ser cooperador, eu quero ser isso e aquilo outro, sem ter consciência da diferença do servo e do filho de Deus. Emmanuel nos apresenta esse ponto. Quando ele diz, o servo, o trabalhador, ele opera aguardando um salário. Se alguém bate na sua casa de manhã e diz assim, eu estou precisando capinar um terreno, vamos lá para você capinar para mim? Eu não tenho nada para te pagar, só vi você aí e queria que você capinasse. Nós, claro que vamos dizer, é meu sonho acordar cedo e capinar um terreno para os outros sem receber nada. Não é verdade? Por quê? Porque o trabalho, ele pressupõe pagamento. E a gente, às vezes, briga para ser trabalhador de Deus, para poder falar com Ele, ô Senhor, estou dando tanto passo na casa espírita, me ajuda a passar na prova. Ô Deus, deixa eu arrumar um emprego, porque eu já ajudei tanto lá no Ailuz. Eu quero pagamento. O filho não. O filho trabalha porque ele é dono da obra. Se o filho tem um terreno que precisa ser capinado, ele não encontra ninguém que capina, não pode pagar nenhum salário, ele vai, ele próprio capina, porque o terreno é dele. Portanto, a natureza do espírito é de herdeira de Deus. O que significa dizer que nós somos criados do mesmo material genético que o Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Essa é a nossa natureza. Isso é muito importante ficar claro para nós. Porque às vezes a gente se olha no espelho e pensa assim, mas essa vida é muito miserável, né? Cadê Deus aqui em mim? Não tem Deus. Eu não consigo ver Deus no meu semelhante. Primeira coisa que o Espiritismo estuda, então, é a natureza dos espíritos. Em seguida, ele vai tratar da origem da nossa vida. É mais do que comum nós acreditarmos que toda a vida humana se resume nesse mundo. E não é desse modo. A realidade espiritual que precede esse mundo é poderosa, é verdadeira e é o destino final de todos nós. Aqui nós estamos como que numa viagem. Fomos para longe, fomos para outro lugar, estamos aqui a trabalho, estamos aqui por um tempo. A nossa vida verdadeira não é essa, é a outra. Nós não somos uma pessoa, um corpo material que de vez em quando faz uma prece e entra em contato com o mundo espiritual. Nós somos um espírito que de vez em quando passa por experiências materiais, é o contrário. E a gente vê isso através da reencarnação. Nós tínhamos então lá em Bicas uma família que frequentava a casa, e eles tiveram um filho, à época que isso aconteceu, o menino tinha 4 anos, então era um toquinho desse tamanho. E a mãe dizia para mim assim, eu acho que meu filho é meu pai reencarnado. Onde é que você está tirando isso? Não, eu tenho certeza, eu olho para ele, eu vejo meu pai. Eu disse, tira isso da cabeça, você vai ficar bitolada, vai ficar vendo coisas, e não é. Bem, um dia então, eu estou na casa dela, o menino tem 4 anos, começa a fazer as coisas normais que ele fazia recorrentemente. O avô havia desencarnado, com problemas de bebida, e com várias famílias, se envolvia com várias mulheres fora do casamento. Então o menino, numa festa, os tios, os parentes bebiam cerveja, ele ficava debaixo da mesa, cheirando a tampinha das garrafas e doido para beber, com 4 anos. Os pais não bebiam. Em casa, na porta, encostado no umbral, passa uma moça de 12 anos, uma moça, né, gente? De 12 anos, criança. E ele com 4 olha a menina e diz assim, ei, boneca, vem cá. Com 4. Era o avô reencarnado. De fato. Depois, vários outros comportamentos foram relembrando as ações daquele que havia partido. A nossa origem não é lá, não é aqui, perdão, é lá.
E aqui nós viemos para solucionar determinados problemas que nós deixamos na contabilidade espiritual. Porque temos que ter claro algo em mente. Se nós reencarnamos é porque deu errado. Ninguém está reencarnado aqui porque deu certo. É porque deu errado. Precisamos voltar para dar conta de acertar caminhos, equilibrar comportamentos que estavam perdidos. E aí retornamos ao palco da vida material. O Espiritismo, então, vai estudar a origem. Como é esse mundo que nos é o mundo natural? Como é a realidade dos espíritos? Eles têm casa, eles têm forma, eles vão para o céu, eles vão para o inferno, tem purgatório. Purgatório é a crise da cristandade. Ao longo da história já abriram o purgatório, fecharam o purgatório, abriram o purgatório, fecharam o purgatório. Não, agora tem, agora não tem. O problema é que quando fecha, vai todo mundo para o inferno, né? Porque ninguém consegue subir. O Espiritismo, então, vai tratar da nossa origem. E, por fim, do destino. Qual é o destino da humanidade? Deus. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, um comentário feito por Paulo nos diz que gravitar para a unidade divina é o destino da criação. Todos nós vamos nos aproximando cada vez mais da presença de Deus, da presença consciente de Deus. Quando Jesus nos afirma, eu e meu Pai somos um, não é porque Jesus é Deus, não é porque Jesus queria que nós pensássemos que Ele fosse o Criador, mas é porque Ele tinha tanta identidade com o Pai, Ele era tão conectado aos princípios elevados da vida, que nesse planeta, Ele é o ser que mais se aproximou do que nós podemos entender por Deus. Então Ele tinha identidade com Deus, daí fala, eu e meu Pai somos um, e todos nós somos uns com Deus da mesma maneira, só que nós não percebemos isso. Está dando para acompanhar? Eu não percebo porque eu sou filho de Deus. Eu fico achando que Deus olha para mim com favor. Ah, Senhor, tem piedade. A maioria das preces que a gente faz não é para Deus, é para a lei de causa e efeito. Deixa eu trocar de carro, eu queria ser maior, eu queria emagrecer, eu queria isso, eu queria aquilo. Nós estamos rezando para causa e efeito. Deus é outra coisa. Deus é o destino. Deus é a casa do Pai, lá da parábola do filho pródigo, que se cansa de viver perdido pelo mundo e fala, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Esse é o nosso destino. Então percebam que o Espiritismo ele abarca todos os nossos problemas humanos comuns e vai se aprofundando a partir do diálogo com o invisível. Não é uma filosofia dos homens, é uma filosofia dos espíritos. Não é um homem que detém poder sobre o Espiritismo. Toda uma falange de seres invisíveis vem dando testemunho simultâneo em diversos lugares e em diversos tempos a respeito da vida verdadeira. Mas aí surge um problema. Se o Espiritismo é isso tudo, o que acontece conosco? Como nós ficamos nesse processo? Por quê? Imagine que você vai ao médico, e o médico diz para você assim, você está com a garganta inflamada. Então eu vou lhe dar um remédio que vai desinflamar a sua garganta. Você toma o remédio, o que acontece com a inflamação? Passa. E você se cura. Não, você precisa tomar um antibiótico. Toma um remédio, você se cura. Ah, você tem um pequeno tumor, precisa sofrer uma cirurgia. Faça a cirurgia e o tumor vai embora, a saúde retorna. Não é verdade? É assim que acontece. Do ponto de vista espiritual, há processo semelhante. Se o Espiritismo estuda tudo isso que nós acabamos de falar e que Kardec define, ele é o grande diagnóstico para a nossa condição espiritual. No entanto, não basta diagnóstico, é preciso tratamento. E é aí que mora o pulo do gato. Porque se o médico te disser assim, você tem que tomar um anti-inflamatório
você diz, muito obrigado, não toma, não melhora da inflamação. Você precisa fazer uma cirurgia, não, pode deixar que eu vou conversar com o tumor e ele vai embora. Vai tumor, não vai. Da mesma forma, não basta que eu tenha acesso a todas essas informações a partir do pensamento espírita e continue exatamente igual eu era antes de tê-las. E esse é o grande desafio da nossa prática cotidiana. Como que eu tiro algo que está no campo das ideias, que é sutil, que às vezes foge à minha realidade diária e trago para a concretude da vida? Esse é o papel da casa espírita. É sobre isso que eu preciso pensar. E por isso nós nos prontificamos hoje a tratar da questão que é a busca por uma espiritualidade terapêutica. Nós não estamos propondo a reinvenção da roda, nem buscando algum tipo de modismo no seio do espiritismo, muito pelo contrário. Quando surge a filosofia dos espíritos, é terapêutica. E ela é terapêutica porque ela é o remédio. E como remédio, ela é capaz de curar a doença. Mas você não toma Novalgina para tudo, não é verdade? Você não vai tomar um determinado antibiótico para qualquer coisa. Sua unha encravou, toma um antibiótico. Não. É preciso saber a doença para que se prescreva o tratamento. Esse é o desafio de estar na casa espírita. Que é o desafio de olhar para nós mesmos. De perceber o que habita dentro de nós. É fazer um diagnóstico preciso de qual é o meu problema. Nessa direção, é importante a gente analisar algumas formas de ouvir o ensinamento espiritual. E nós podemos simbolizar através da figura de vasos, de jarras, de copos, de baldes, qualquer coisa que você queira pensar que você goste que caiba líquido. Uma forma é a gente receber o ensinamento espiritual com um vaso tampado. Imagina que você vem à casa espírita, senta para assistir a palestra, a pessoa se propõe a ministrar um ensinamento, a comentar um ponto, e a sua mente é como um vaso tampado. Você está aqui, mas está em casa pensando, hoje é aquele capítulo da novela, não sei quem vai encontrar, não sei mais o quê. Ou então, que coisa que não acaba, minha esposa me mata, me obriga a ir no centro, eu não quero vir aqui. Será que meu carro está lá fora? Tem alguém mexendo no meu carro? Nossa, o palestrante é barrigudo, é magro, eu tenho um sapato igual ao dele, a gente começa a fazer isso, o pote está fechado. Nenhum ensinamento cai ali. Você sai, e quando tem sede, bebe o quê? Nada. Não acumulou nada. A segunda forma que a gente pode se portar diante do ensinamento é como se a gente fosse um vaso furado. Então, durante o estudo, a gente baba, a gente acha incrível, a gente fala, que coisa linda, eu nunca mais vou errar, vou sair daqui Chico Xavier. Porque o que eu ouvi ali foi renovador, mas o vaso está furado. No caminho até em casa já caiu tudo pela estrada. Aí quando você chega e fala assim, cadê aquele pedaço de carne que eu deixei no micro-ondas? Alguém comeu, acabou. O ensinamento morreu. Se torna um animal, porque o vaso está furado. Às vezes nós perdemos o líquido da sabedoria espiritual durante o ensinamento. Porque a gente começa a pensar tanta coisa, não, mas o que ele falou aqui tem a ver com a minha cunhada? Acabou, perdeu o líquido todo. Quando vem a sede, o vaso está quase vazio. Terceira forma, e essa é interessante, porque essa alegoria vem de um pensamento oriental, que é muito preciso. Às vezes nós viemos assistir o ensinamento e somos um vaso envenenado. Imagina então um recipiente que no fundo dele tem um pouco de veneno. A água pura cai no vaso e se torna
perigosa. A gente vem assistir o estudo para chegar em casa e falar assim, viu, mulher? Falou no centro lá para você hoje. Ou então os dois estão aqui, o casal, você chega em casa e fala assim, você viu o que ele falou, não viu? Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho. Se você prestasse atenção no Evangelho, você ia ser diferente. Depois diz por aí que é espírita, é o vaso envenenado. A gente pega o conhecimento, perverte ele e ministra para o outro. Só que ele não é um vaso que dá vida, ele dá morte. Percebem? Por exemplo, quando nós lidamos com companheiros homossexuais, muitas religiões pegam um ensinamento belíssimo do Cristo, envenenam e dão para o outro. Você é errado, pecador, doente, está perdido, não tem salvação. É o vaso envenenado. É a pior das formas de ouvir o ensinamento espiritual. Pior delas. E a última é o vaso bom, né? Destampado, sem furo, sem veneno. É quando a gente recebe o ensinamento. E aí, ao longo da reunião, nós vamos ouvindo. O princípio espírita do aprendizado, então, ele é um princípio que nós podemos chamar de princípio da descrença. Quando a gente ouve um palestrante dizer, perdoa porque é bom, nós temos que pensar, é bom nada, é ruim, você não sabe do meu problema, como é que você está mandando eu perdoar? Você não mora na minha casa, você não sofre as minhas dificuldades, como é que você me diz para perdoar? Esse deve ser o nosso pensamento, e isso não é afronta, porque aí o passo seguinte é dizer assim, vamos ver se o que você fala é verdade. Vamos ver se caso eu perdoe a minha vida melhora. E aí nós perdoamos por desaforo, por teste. E observamos como as coisas se dão. Porque a questão espiritual é prática, não é teórica. Quando alguém diz assim, amar faz bem à alma, não é uma coisa bonita para você colocar no seu status do Facebook. Pode colocar se quiser. É algo concreto. Quando você ama, você se sente melhor. Testa e veja. Uma vez nós estávamos em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Estávamos nós e uma companheira muito querida chamada Angélica Maia. Nós fazíamos um seminário sobre transição planetária. Ela falou a parte dela e eu falei a minha sobre níveis de consciência, sobre os estados mentais, os veículos de manifestação da mente no mundo. Falamos 1h30. Abrimos para a pergunta. Aí um rapaz levantou a mão e falou assim, olha, gostei, você falou de uma forma que me envolveu, mas eu quero te dizer que eu não vou fazer nada do que você me disse. Minha vida está muito boa, eu não sinto necessidade de mudar nada, e eu vou viver desse jeito. Aí o pessoal falou, né? Burburinho. Eu disse para ele, então continua bem. Se a sua vida está boa, segue a sua vida. Mas no momento que ela ficar ruim, lembre-se de que há outros caminhos. A mudança surge então para nós como experiência. E essa é a terapia espírita. Você experimenta inserir na sua rotina diária algo que não era parte constante do seu pensamento. E aí se torna uma prática espiritual. E a prática espiritual é que te liberta. Ah, mas eu tenho medo de mudar. Todos nós temos, não é? Quarta-feira nós estaremos no Allan Kardec conversando sobre medo. Nós temos medo de tudo, medo de barata, medo de rato, medo de ficar velho, medo do ente querido morrer, medo do desemprego, medo da crise, medo de extraterrestre, não é? Temos medo de tudo. Esse medo causa muito desconforto e um medo grande que a gente tem é de mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe o que vem em seguida. Isso dá um pavor danado na gente.
E aí as pessoas dizem, sem perceber o que estão dizendo, eu tenho medo de mudar e de sofrer. Já passou isso pela cabeça de vocês? Eu tenho medo de mudar e de sofrer. Só que nós dizemos isso ignorando o fato de que nós já sofremos. O que acontece é que a nossa mente, que entra no piloto automático, prefere errar um erro conhecido do que acertar um acerto novo. Prefere manter um hábito ruim, mas que ela já domina, do que ter a experiência de um hábito novo que pode acabar com a dor dela. Nós vivemos uma realidade em que muitas pessoas se identificam pelo sofrimento. Alguém diz, eu estou tão sofrendo, estou tão triste, estou para baixo. E aí o do lado responde, não, mas o seu problema não é nada, o meu é maior. E a gente começa então numa escalada de desgraça. Para no fim perceber quem é o mais sofrido e desgraçado do planeta. Porque a identidade vem pela dor. Nossa, eu puxo da perna. E essa minha perna que puxa uma grande prova. Se a perna ficasse boa, como é que ia fazer? Puxa só para poder o povo prestar atenção. Eu sou muito angustiado, eu não tenho sossego, eu não tenho sucesso. Se consegue se liberar desse processo, o que acontece? Perde identidade. Porque é muito difícil se afirmar como algo positivo. E essa, mais uma vez, é a terapia espírita. A terapia da prática. E que deve partir do princípio de conhecermos-nos a nós mesmos. Isto é incrivelmente desafiador. Emmanuel, iniciando a obra Pensamento e Vida, nos apresenta uma frase, um pensamento de grande impacto espiritual. Ele diz para nós que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. É muito comum a gente imaginar que o nosso pensamento é uma janela e a gente viaja. A gente pode olhar através dela e ver os pássaros lá fora cantando, alegres e fagueiros, tudo isso que a gente gosta de inventar como sendo espiritual. A gente acha que num pensamento vai em muitos lugares e, portanto, o pensamento é uma estrada. Emmanuel nos diz, a mente é espelho. O que significa isso? O mundo que eu vejo fora de mim é igualzinho ao mundo que existe dentro de mim. Isso é um problema, não é? Porque a gente fica enfurecido com as outras pessoas, acusamos sem dó ou piedade, e na verdade, todo mal que eu percebo tem a sua raiz na minha mente. O Cristo foi enfático em demonstrar isso várias vezes. Várias e várias vezes. Há uma passagem que é tida como da tradição oral do cristianismo, que é aquela em que Jesus caminha com os discípulos e um cachorro morto apodrece à beirada da estrada. E aí todos eles tapam o nariz e seguem assim, desconfortáveis. Mas que cachorro horroroso, mas que cheiro ruim, mas que situação. E o Cristo olha para o animal e diz, mas ele tinha belos dentes. Que belos dentes tinha esse animal. O mundo de fora é igual ao mundo de dentro. O que eu vejo fora é o que habita e domina o meu psiquismo. É o que habita e domina o meu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Olha o Cristo de novo nos ensinando. Como que eu faço para mudar isso? Eu devo realizar, então, diagnóstico preciso do meu mundo de dentro. Quando a gente começa na casa espírita, é muito comum que a gente crie um ideal de santidade.
E esse ideal de santidade é uma droga. É a pior mentira que a gente cria no mundo. A gente começa a ter o que podemos chamar de monopólio da pureza. Outra droga. Como é que o Espírito Superior fala? Ele fala manso. Então, fazer minha prece, eu fecho os olhos. Aí eu penso naquelas palavras que eu nunca falo na minha vida. E eu digo, amado Senhor sideral, abençoa-nos nesse revés. É um teatro, né, gente? É um teatro horroroso. Você não é isso. Desculpa, você não é. A menos que você ande na rua falando assim com as pessoas, você está simulando virtude. E a simulação da virtude não é virtude. Estava uma vez, talvez algum de vocês já tenha ouvido eu contar essa história, estava uma vez no Rio Grande do Sul fazendo palestra, e no intervalo da palestra os meninos da juventude foram ensaiar um teatro, da pré-mocidade. E eu juntava minhas coisas no canto assim, para poder sair, e uma menina entrava em cena, e ela fazia o Espírito Superior na apresentação. E ela, então, entra no palco da forma natural, né? E começa a falar a sua fala. O diretor diz para ela, minha filha, volta. Que isso? Espírito Superior não anda assim, não. Volta lá. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Como é que anda Espírito Superior? Fui para o café, fiz a tarefa. Quando foi a hora da apresentação, eu vi a menina, estava com um arquinho de flores e tal. Eu disse, agora eu vou aprender como é que o Espírito Superior anda. E a menina entrava em cena assim. É o mundo elevado do tédio, não é? Não é esse o mundo espiritual, gente. Quem tem contato com os espíritos sabe que os espíritos são pessoas. São pessoas comuns. São pessoas iguais a nós, que mantêm os seus impulsos, que mantêm as suas facilidades, que mantêm também as suas dificuldades, mas que consagram tudo isso, se são espíritos superiores, ao plano divino. Daí o primeiro passo para que eu possa fazer do espiritismo uma prática terapêutica, curadora da minha alma, é identificar quais são os meus problemas. Olhar no espelho da mente e dizer, o que eu estou enxergando fora é o que está dentro de mim. E isso pode ser muito difícil, porque nós achamos que somos intocáveis. Achamos que temos todo o controle da virtude e podemos descobrir que somos uns cretinos, que somos mentirosos, que somos manipuladores. Olha, gente, descobri que o parente difícil de casa sou eu, não é meu cunhado, não é meu irmão, eu sou a pessoa difícil. Eu preciso identificar quais são as minhas quedas, quais são os meus desafios, porque desse modo eu posso então iniciar o tratamento preciso para aquele problema. Entende? Se eu tomo remédio indiscriminadamente, eu não soluciono o problema de saúde. Eu preciso saber qual remédio tomar. E muitas vezes, nós quando escolhemos a espiritualidade de fachada, quando criamos o verniz da santidade, escondemos os nossos problemas debaixo do tapete. E quando escondemos os problemas debaixo do tapete, não nos conhecemos. E quando não nos conhecemos, temos a impressão de que a vida não segue. Algumas pessoas dizem para nós assim, parece que eu tenho um encosto na vida. Minha vida não sai do lugar. É como se repetisse o mesmo problema várias vezes. É mesmo, porque você responde a ele de modo semelhante todas as vezes que ele se manifesta. Então ele vai voltar em indeterminadas vezes, em indeterminadas oportunidades, a fim de que você dê outro sentido para ele. Eu não consigo, então vai sofrer ele 1000 vezes.
Mas você é muito ruim, eu não sou ruim. É a realidade da vida. É prático. Como fazer então? Necessitamos criar uma disciplina de autoconhecimento. Santo Agostinho, no item 919 do Livro dos Espíritos, nos diz que quando era vivo, tinha um hábito, que é um hábito muito precioso. Quando o dia encerrava, e antes de se deitar, ele analisava tudo o que havia feito. Ele contabilizava as oportunidades em que tinha sido justo, amável, mas também aquelas outras em que tinha sido violento, agressivo, e fazia um inventário de si mesmo. Nós devemos inserir na nossa rotina diária o hábito da autorreflexão, daquilo que os orientais vão chamar para nós de meditação. Alguns se queixam, mas quando eu paro para ficar em silêncio, parece que tem uma escola de samba na minha cabeça. Já repararam isso? Fica um pouquinho quieto, a mente viaja, e aí as pessoas dizem, mas é só na hora que eu vou fazer as minhas preces e a minha meditação. Não, é o tempo todo, só que você não percebe. Quando você silencia, aí você vê. Então é preciso perseverar na prática do silêncio e da autoanálise. Porque à medida que eu vou observando os pensamentos que circundam a minha mente, que trafegam ao meu redor, eu percebo um padrão de comportamento que existe ali, subliminar. Como se fosse um cabo que passa por debaixo do chão e que conduz força. Nós temos vários comportamentos que são subliminares, que não estão à mostra, que estão escondidos, mas conduzem muita energia. Gastam muito as nossas forças, tiranizam o nosso comportamento, como um todo, de maneira global. E mais uma vez, Paulo de Tarso vai nos ajudar. Porque ele diz assim, numa de suas epístolas, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu pratico. É assim mesmo, não é? A gente faz planos de virtude, eu queria tanto. Quem é médio, eu queria ser igual ao Chico. Quem não é médio, eu queria ser igual ao Chico. Planejamos o bem, mas insistimos no comportamento do mal. E por quê? Porque não estamos conscientes. E esse é o desafio de uma espiritualidade prática, terapêutica. Paulo conseguiu vencer o problema, demonstrando para nós que é possível. Porque o mesmo autor que nos diz não conseguir perseverar no bem, diz em seguida que já não é mais ele quem vive, é o Cristo que vive nele. Então, isso demonstra que é um desafio possível. No entanto, a possibilidade do desafio está na proporção direta da capacidade que eu tenho de dedicar tempo à espiritualidade como sendo algo necessário, imprescindível. Não basta pensar que eu vou no centro tomar meus passes, minha água magnetizada, que eu vou fazer minhas preces e que só por isso eu estou de corpo fechado. Não adianta trocar de casa espírita porque diz assim, eu descobri um centro, tem um médium forte. Ali, e até treme na hora de dar passe. Isso não é necessário. Não em espiritismo. Isso não é o fundamental. Não é necessário, e não é o fundamental, que eu crie nenhum tipo de muleta externa. Aí eu vou levar meu nome para a desobsessão. Leve sim, porque é bom, mas não é a desobsessão que vai lhe libertar. Aí eu vou levar meu nome para o trabalho de passe, receituário, orientação. Jesus pode lhe dar uma mensagem. Não é isso que será capaz de libertar a sua mente. Nós precisamos de mais consciência. Todo momento é momento de prática espiritual. Quando você acorda de manhã, sai de casa, liga o carro para trabalhar, pega o ônibus, fecha o portão, quando você dá comida para o filho, para o cachorro, quando você tem uma discussão com seu chefe, todas essas pequenas
histórias que perpassam a nossa vida diariamente, são práticas espirituais. Todas elas. E para que eu tenha sucesso, eu tenho que considerar isso. Ah, não, Vinícius, mas eu tenho que ficar no meu trabalho igual eu fico na casa espírita? Eu tenho que assistir o jogo do Flamengo do mesmo jeito que eu fico no centro? Tem. Mas não dá. Então, ou você está vendo o jogo do jeito errado, ou você está na casa espírita do jeito errado. Porque o comportamento deve ser equivalente. E nós não estamos sendo excessivamente rigorosos, não. Nós estamos tratando de compatibilizar a vida real com a vida espiritual. A vida concreta, do dia a dia, a vida dos problemas, dos desafios. Senão nós criamos aberrações. Eu venho para a casa espírita, faço prece com aquela voz que nós demonstramos, dou passe, sou médium, mas chego em casa e agrido a minha esposa. Sonego o imposto. Desculpe, amigo, você está mentindo. Você está perturbado e perturbando. É preciso compatibilizar a vida, não incompatibilizar. É diferente. No fim, há uma pequena história que eu acho que resume tudo isso que nós estamos querendo dizer. Uma espécie de uma fábula. Conta-se que um rei, de um reino muito grande e muito próspero, possuía um filho, herdeiro de tudo. Esse filho, no entanto, sofreu um acidente e teve amnésia. Então não se lembrava do que era. O rei, que tinha muitas sedes reais, estava em outro local. E naquele povoado, naquela terra, toda a responsabilidade administrativa deveria ser do príncipe, juntamente a um primeiro-ministro, uma espécie de presidente, de gestor. O menino é hospitalizado, acorda e não se lembra quem é. Vê a enfermeira que trata dele com carinho, se apaixona pela enfermeira. Acha que ela é a mulher da sua vida. Mas não se lembra que é príncipe. Não se lembra que é nada. Naquele momento, então, ele não é o herdeiro. Ele é um homem apaixonado. Começa a ficar incomodado, porque está tempo demais no hospital, e decide fugir. Foge do hospital. Agora ele não é mais o herdeiro, porque não tem memória, e além de um homem apaixonado, é um fugitivo. Com fome, não tem o que comer, rouba uma fruta numa banca de rua e é perseguido. O que ele é agora? Ladrão. Ele deixou de ser príncipe em algum momento? Não. Mas ele não tem consciência disso. Então ele se investe de vários outros comportamentos que não anulam a sua origem, mas confundem a sua mente. Esses somos nós. Nós achamos que somos várias coisas. Tem hora que eu acho que eu sou desse grupo político, hora eu acho que eu sou do outro, tem hora que eu acho que eu sou um indivíduo raivoso, tem hora que eu acho que eu sou um injustiçado, tem hora que eu sou brigão. Entende? É o príncipe em amnésia. Por que eu acho tudo isso? Porque eu não reconheço a minha natureza. Eu não reconheço porque eu não paro para pensar. Porque algo me tira a razão. O primeiro-ministro, no entanto, vinha acompanhando o jovem e tinha um problema. Como ele não se lembrava, se ele pegasse o menino e colocasse de novo na função de príncipe, ele não estaria dando o trono para a pessoa certa. Ele estaria colocando no lugar o ladrão, o fugitivo, o apaixonado, não o herdeiro, porque o herdeiro não tinha clareza. Percebem? Por que nós ficamos tão distantes do nosso trono de filhos de Deus? Porque a gente quer levar para aquele trono algo que não é da nossa natureza.
ah, não, eu vou progredir, mas perdoar eu não perdoo, não vai voltar a ser príncipe. O que o primeiro-ministro faz então? Ele vai até o rapaz e diz para ele assim: eu tenho uma proposta para te fazer, uma proposta de emprego. Eu trabalho no castelo, o rei está fora, e eu gostaria que você fizesse alguns trabalhos manuais para mim. Te dou alojamento, pago o seu salário e lhe dou alimento. Você topa? O jovem diz claro e vai. No castelo, o ministro indica que ele faça todas as coisas que eram obrigação concreta do príncipe. Então ele vai cuidar do cavalo do príncipe, ele vai limpar o quarto do príncipe, ele vai arrumar os livros do príncipe. Até que um momento ele... Ei, esse cavalo é meu. Estou lembrando, mas esse quarto é meu. Não, mas esses livros são meus, essa casa é minha, eu sou o herdeiro. Se lembra. Quando se lembra, é investido da função. Na nossa alegoria, Jesus é o grande primeiro-ministro de Deus. E nós somos alienados, que esquecemos a nossa natureza. Então nós estamos na casa espírita para fazer os serviços braçais, e quando dizemos braçais não é necessariamente serviços materiais, mas são serviços mais pesados, de reconexão com a nossa natureza verdadeira. Então quando eu faço um estudo, quando eu leio uma obra, quando eu estou fazendo um exercício de reforma íntima, em última análise, o que está acontecendo é um esforço braçal para relembrar a minha própria natureza. Percebe? Esta é a terapia do Evangelho. É concreto. É para você. Você não precisa ser um palestrante, não tem necessidade de ser médium, pode nunca ter visto um espírito na vida e nunca ver, pode nem mesmo espírita ser, pode estar de passagem aqui por essa reunião e ser de uma origem católica, protestante, umbandista, ótimo, tão importante e vibrante quanto se fosse praticante espírita, porque o diferencial é a sua capacidade de reconhecer a natureza última da sua mente. Essa é a espiritualidade que nós perseguimos. A única libertadora dos nossos sofrimentos. A única capaz de nos elevar acima da dor e de nos mostrar um mundo de harmonia. Portanto, o convite do estudo espírita, o convite da prática e da filiação espírita, é o convite da própria cura de uma visão deturpada. E é isso que nós devemos fazer, juntos de preferência, de modo urgente e de modo verdadeiro. Assim, a gente coopera com o plano divino. Que Deus nos abençoe.